Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi fazer esse vídeo aqui até para divulgar um canal que eu gostei muito, do Eustáquio 544. É isso aí, se você digitar no YouTube canal Eustáquio 544, você vai ver uma série de vídeos e convido você a conhecer o canal e se inscrever. Muito legal. Ele fez um... Bom dia! Hoje são 6 de setembro de 2021, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para a SUSEP. SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, aqui em Brasília. O órgão que elaborou as questões foi a ESAF, Escola de Administração Fazendária, também aqui em Brasília. Veja a questão aí. Temos assim: os trechos a seguir constituem um texto. Assinale a opção em que o emprego dos sinais de pontuação está correto. E aí as opções A, B, C, D, E. O que a questão quer? A questão é clara. Ela quer que você encontre a única opção que traga o texto correto em relação aos sinais de pontuação. Só existe uma opção aí que não contém erros. É essa a opção que a questão quer, sem erros de língua portuguesa. E aí, em relação aos sinais de pontuação. Procure aí, pois, essa opção. Depois eu volto.
Muito bem, gente. Então vamos aí procurar a única opção sem erros de língua portuguesa em relação aos sinais de pontuação. Vejamos a opção A. Diz assim: a preservação do crescimento da China, vírgula, por suas particularidades, se faz com redução dos efeitos irradiadores sobre as demais economias. Será que na opção A existe algum erro em relação à pontuação? Existe sim. A opção A não é a opção que a questão quer. Onde está o erro na opção A? Veja aí. A preservação do crescimento da China, vírgula, por suas particularidades, aqui está o erro. Depois de por suas particularidades, vírgula obrigatória. Ou seja, por suas particularidades, esses termos aí ficam entre vírgulas, porque é uma adjunta adverbial que está aí no meio da oração, entre o sujeito e o verbo. Veja aí, sem o adjunto adverbial por suas particularidades, como ficaria? Ficaria assim: a preservação do crescimento da China se faz com redução dos efeitos irradiadores sobre as demais economias. Então você vê aí que uma vírgula depois de particularidades está faltando aí. Do jeito que está aí, está incorreto, porque aí temos um adjunto adverbial por suas particularidades no meio de uma oração. E sem essa vírgula depois de particularidades, essa vírgula depois de China está separando o sujeito da oração do predicado, do verbo. Não pode. Repito, seria assim: a preservação do crescimento da China se faz, olha aí. Então, se faz é o complemento verbal de a preservação do crescimento da China, se faz. Então, há obrigatoriedade de uma vírgula depois de particularidades. Então, por suas particularidades, entre vírgulas aí o correto. Aí estaria tudo correto. A preservação do crescimento da China, vírgula, por suas particularidades, vírgula, se faz com redução, e aí continua, entendeu? Então a opção A traz um erro na ausência da vírgula, traz um erro, não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção B de bola. Isto porque a estabilidade do crescimento do PIB chinês, vírgula, mascara um fato crucial, qual seja a forte redução do investimento nessa economia. Será que existe algum erro em relação à vírgula aí, na opção B de bola? Sim, também está errada. Não é a opção que a questão quer. Por quê? Veja o erro aí. Isto porque a estabilidade do crescimento do PIB chinês, vírgula, mascara, olha aí, mascara, verbo mascarar, é um verbo, e aí o complemento do sujeito, veja aí, isto porque a estabilidade do crescimento do PIB chinês, olha aí, a estabilidade do crescimento do PIB chinês é o sujeito da oração, e a oração está aí, mascara um fato crucial. O que mascara um fato crucial? O que? Aí vem a resposta. A estabilidade do crescimento do PIB chinês. Viu aí? Essa vírgula depois de chinês está errada. Não pode. Porque aí você está separando o sujeito do verbo. A estabilidade do crescimento do PIB chinês, vírgula, mascara. Olha aí, você está separando o sujeito do verbo do complemento. Com essa vírgula aí depois de chinês. Está errada. O erro está apenas aí, nessa vírgula depois de chinês, que não existe. Tira essa vírgula aí. Aí fica tudo certo. Isto porque
a estabilidade do crescimento do PIB chinês, sem vírgula, mascara um fato crucial. E aí continua. Então a opção B contém erro, não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção C de casa. Um longo período de aumento do investimento, vírgula, durante o qual chegou-se a incrementos acima de 40% ao ano, termina por engendrar um excesso de capacidade de produção em vários segmentos, cuja digestão demandará algum tempo. Será que essa opção C aí traz algum erro na vírgula? Traz, claro que traz. Veja aí. O correto seria assim, vamos lá. Um longo período de aumento do investimento, vírgula, durante o qual chegou-se a incrementos acima de 40% ao ano, vírgula, termina por engendrar, e aí continua. O erro aí, gente, é que está faltando uma vírgula depois da palavra ano, 40% ao ano, seria vírgula aí. Por quê? Porque aí, veja, temos uma oração adverbial. Ela está aí, ó. Durante o qual chegou-se a incrementos acima de 40% ao ano. É uma oração adverbial. Ela está no meio de uma oração, separando o sujeito do complemento. Se está separando o sujeito do complemento, então essa oração adverbial deve vir entre vírgulas. Entre vírgulas. E só apareceu uma vírgula aí antes. Deve vir uma vírgula depois. Veja, C, na opção C, um longo período de aumento do investimento, vírgula, durante o qual chegou-se a incrementos acima de 40% ao ano, vírgula, também aí, faltou a vírgula, olha o erro aí. A oração principal aí é, sem essa oração adverbial, seria, um longo período de aumento do investimento termina por engendrar um excesso de capacidade, e aí segue. Então, a oração, durante o qual chegou-se a incrementos acima de 40% ao ano, é uma oração adverbial, que vem no meio de outra oração. Então, essa oração adverbial deve vir, obrigatoriamente, entre vírgulas. Entre vírgulas. E faltou uma vírgula aí, depois da palavra ano. Opção C traz erro em relação a sinal de pontuação, a vírgula. Não é a opção que a questão quer. Vejamos a opção D de dado. Isto, obviamente, vírgula, não significa desaceleração no sentido tradicional, ou seja, do produto corrente, mas implica menor efeito irradiador sobre as economias, das quais a China importa máquinas e equipamentos. Será que há algum erro aí em relação à vírgula na opção D? Existe sim. Um erro também aí. A opção D não é a opção que a questão quer. Veja aí o erro. Novamente nessa vírgula aí, depois da palavra obviamente. Isto, obviamente, vírgula, não significa. Essa vírgula aí, gente, está errada. Por quê? Porque você não pode separar o sujeito do verbo, o sujeito do complemento. Veja aí o sujeito. Isto é o sujeito da oração. Isto, obviamente, não significa. Isto não significa. Sujeito, isto. O complemento, obviamente, não significa desaceleração. Olha o verbo aí, significa. Isto não significa. Então você está separando o sujeito do verbo. Isto, obviamente, vírgula, não significa. Sem essa vírgula aí, estaria correta a oração. Sem vírgula, isto, obviamente, não significa. O que não significa? Isto não significa. Isto, o sujeito, não significa, é o complemento. Você não pode separar sujeito do verbo. O verbo está aí, significa, significar. Então essa vírgula, depois de obviamente, está errada. Está errada essa vírgula aí. Então a opção D não é a opção que a questão quer.
Então a única opção agora é a E. Só essa aí é que deve estar correta. Vamos ver. Outro aspecto do desenvolvimento recente na China é a redução do coeficiente importado em razão da entrada em operação de plantas produtoras de commodities industriais. Será que há algum erro aí na pontuação na opção E? Não. A opção E está correta, gente. A opção E não traz erro algum em pontuação aí de forma alguma. Tudo correto na opção E. Não há necessidade de vírgula aí na opção E. Não há necessidade de vírgula aí obrigatória. Então, a opção E não traz erros de pontuação. A opção E é a opção que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.